Hoje eu vou pedir para a Cláudia fazer oração para nós iniciarmos, tá? Ok. Então, vamos elevar nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que nos acompanha, que nos protege, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, de estarmos com paz, com saúde, com alegria. E vamos aproveitar este momento para pedir ao Pai que toda essa união, que toda essa amizade, como o João já falou várias vezes hoje aqui, que ela se permaneça entre nós. Que todo o estudo que iremos realizar seja compreendido e que possamos levar ele adiante, que possamos executar no dia a dia. Meu Pai, o Senhor esteja conosco, agora e sempre. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai e guardai de todo mal, porque é o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Maravilha. O Zé tinha falado hoje à tarde que era o item 10, a Yayerta me lembrou que era o item 9, e eu fui, o item 7, e eu fui ver no vídeo anterior, realmente eu tinha falado, no final do nosso estudo passado, que era o item 7, não acrediteis em todos os espíritos. Mas eu continuei vendo e nós já comentamos bastante a respeito de não acreditar em todos os espíritos. Vocês têm necessidade de nós voltarmos lá? Porque realmente nós falamos bastante coisa a respeito disso, inclusive das lições aí que foram trazidas do Erasto e do Luiz. Então, eu sugiro que a gente continue para ver se a gente consegue hoje terminar esse capítulo. Já faz 3 semanas que nós estamos nele, não que nós tenhamos aí pressa de acabar, porém, eu acho que mais do que o essencial já foi dito. O que vocês acham? Vamos dar seguimento aí? Vamos sim. Vamos. Então vamos lá. Cadê a Zeza? A Zeza ficou de ler aí. Estou aqui. Vamos lá no item 10, Zeza, para a gente começar? Aonde? O item 10. Tá bom. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem enganar para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulos e nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem como maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque vêm agindo assim eles próprios, dão o mais formal
desmentido ao que pretendem ser cegos, pois são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que querem um espírito, indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, como formula um sistema contradito pelas mais vulgares noções das ciências. Esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se de verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, e aí ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que se encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não confia em um círculo restrito. Fala-a surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de que os fascinar e tê-los sob sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que déspotas públicos ou privados, durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de miticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devem honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade
e o erro. Um médium pode ser vacinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, há comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus Erastos, Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Agora, continua não, né? Não, tá bom. Vamos. Parágrafo 2, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos, Livro dos Médios, capítulo 23 da Obsessão. Isso. Vamos lá, então. Erasto nos traz aí que os falsos profetas não estão só entre nós encarnados, eles estão também na erraticidade. A erraticidade é o que se chama, vamos colocar, de plano espiritual. São os espíritos que não estão encarnados, estão aí no plano espiritual. E eles são em números muito maiores do que os que estão aqui. E um detalhe muito importante que eu vejo a maioria de nós não está vendo. Nós não vemos. Não são todos os que vêm. Mas é só nós lembrarmos do Livro dos Espíritos, nós somos influenciados por eles muito mais do que nós imaginamos. Então, queira ou não queira, nós estamos mexendo com o invisível, para a maioria de nós. E aí é que mora o perigo, porque eles são em números muito maiores e eles nos veem. Eles estão em todo lado, em todo lugar, e nos influenciam sobremaneira. Então, o que ele traz mais é a questão aí de que eles se organizam, eles são astuciosos, eles são inteligentes, e a maioria de nós não os vê. Em contrapartida, os que vêm, muitas vezes, por vaidade, vamos dizer, por vaidade mesmo, orgulho, vaidade, os médiuns que podem ver se enchem de orgulho, de vaidade, de receber um nome de escola que provavelmente estaria provavelmente não, ficticiamente estaria se comunicando com ele. Então, eu acho que o perigo maior é isso, né? Vamos lá, o microfone está aberto a todos. A causa sempre é da nossa ignorância com relação à doutrina. Porque o Espiritismo veio para nos ensinar isso, não é? A doutrina espírita veio para nos ensinar isso. Então, o que nos faz crer é que nós gostamos do rótulo, né? E não do conteúdo. A gente não gosta do conteúdo. A gente vê o rótulo, a gente vai atrás do rótulo. E não do que ele tem para transmitir. Porque quando o espírito se apresenta... Gente, desculpa, mas eu vou ter que prender o Yudi, porque eu estou com o microfone aberto
E ele está latindo sem parar. Regina, você tenha paciência, viu? Então, eu ouvi uma historinha que eu achei ótima, porque eu adoro as historinhas. E esse palestrante é um palestrante, ele chama... Gostei muito, por sinal não conhecia. Ele é do Ceará, de Fortaleza, promotor em Fortaleza. Ele chama Hugo Mendonça. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele conta uma história que tinha, para aquelas bandas do Nordeste, começou a ir em Recife, final, na terra do meu filho, apareceu no centro um espírito dizendo-se ser Jesus. Aí diz que a Federação Espírita do Estado resolveu mandar um espião espírita, porque estava indo muita gente, estava se tornando já uma coisa de louco, e dando comunicação. Esse espírita espião era de uma moral muito elevada, uma pessoa muito séria. E ele foi no centro. Chegando lá, demorou para ele pegar uma senha, porque a fila era enorme. Certo? Ele orou, entrou e perguntou: meu irmão, a hora que chegou a vez dele, né? Meu irmão, você é mesmo Jesus de Nazaré? Olhando bem para ele, o médium, né? O médium, com segurança. E aí ele respondeu: gente, eu sou Jesus Pupina. Eu morri faz pouco tempo. Eu adoro vir aqui para um descarrego. E as pessoas começaram a perguntar e eu gostei da coisa. Começaram a consultar e eu comecei a responder. Então, o espírita espião, pela moral dele elevada, eles não conseguem se manter a mentira. Então, por isso que nós, além de estudarmos e sabermos como a gente pode ser enganado, que tem várias formas de você ser enganado, o livro dos médiuns mesmo explica quantos tem, né? Quantos espíritos, o caráter deles, como eles se fazem passar. Ele não aguenta como é que fala? Ao questionamento, que é o que sempre o Flavinho falou. Não adianta, você tem que questionar. Não é porque o Espírito falou, inclusive ele conta uma passagem de uma carta redigida da Maria Alice, e ele falou: essa não é minha mãe. Você lembra disso, Flavinho, nas nossas aulas? Quer dizer, tem que ter o caráter da pessoa, porque você carrega, não é porque você passou para o outro lado que você vai mudar. Eu vou ser alerta do mesmo jeito que eu sou aqui, certo? Questionando, falando alto, eu não vou mudar, eu não vou me santificar. E é aí que tem que ter o crivo da razão. É aí que nós temos que apurar os nossos ouvidos, porque entre ouvir e escutar, hoje eu aprendi, tem diferença. Eu não sabia, vocês sabiam? O ouvir é só da... Como é que fala? Eu até anotei aqui, porque eu achei genial. O ouvir, o escutar é estar presente. E o ouvir é apenas um sentido da audição. Eu achei isso fantástico. Quer dizer, se você não está presente, você pode estar ouvindo, mas não está escutando. Você não está prestando atenção. E isso é uma importância muito grande nessas comunicações. Nós temos que estar escutando e não só ouvindo. Foi isso que eu aprendi e gostaria de passar, e gostei de ter passado para vocês. O crivo da razão que você colocou, que está aqui no próprio item, no terceiro parágrafo, que fala: pois bem, passai pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que dele resultará
deles editará. Isso eu sempre falei, que a necessidade do nome do Espírito Comunicante é nossa, dos encarnados. Porque nós temos a curiosidade de saber. A Mãe Maria sempre colocou da seguinte forma: todo mundo quer receber Bezerra de Menezes. Ninguém quer a faxineira Joaquina da esquina. Nós temos que ver sempre, e eu lembro que nós conversamos isso na semana passada, é o conteúdo da mensagem, independentemente de ser o Zé, o Flávio, o João, o Mané ou a Ierta falando. Porque, inclusive, esse é um artifício dos espíritos ardilosos, certo? De usarem nome, de usarem de pessoas que chamem a atenção. O verdadeiro espírito, o espírito de Deus, como ele diz aqui o João, é o espírito humilde, ele não precisa disso, ele não precisa de marketing. Mas isso você está falando agora. Você não é difícil. Claro que o estudo nos traz esse conhecimento, só que, por exemplo, eu não tenho, Flávio, não consigo te falar se, eventualmente, eu fosse médium, audiente, vidente, se eu não entraria numa dessa, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha falta de estudo, de falar, olha, realmente é o Chico Xavier que está aqui. Nós tivemos casos dentro do centro. Sim. Já cansei de falar, que chegou a moça lá falando que recebia o Chico Xavier, e ela escrevia Chico Xavier, o Chico com X, e o Xavier com CH. Então, justamente. Nós temos realmente que ver o conteúdo. O conteúdo sempre vai ser, porque o meio que eles usam é de bondade, é de superioridade, é de ar de conhecimento, para nos enganar. E muitos entram, né? E de que forma a gente vai saber isso? Estudando, Flavinho. Sim, estudando. Não é só pelo estudo, Ierta, é pelo crivo. Se chegar um espírito, mesmo você estudar e falar assim, Ierta, você precisa sair pelada na rua para isso. Não vou acreditar. Exatamente. Então, é o crivo da razão. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Você pode ser estudado até. Se você acha que isso vai ser bom e fizer, desculpa. Eu não estou falando do estudo intelectual, estou falando do estudo da doutrina, Flavinho. Mas é da doutrina. Eles usam tudo isso exatamente para quê? Para obsediar, para fascinar, para subjugar. Vamos lembrar nas aulas do André, do outro livro que nós estávamos estudando, de que eles são sutis, é um pouquinho de cada dia. Ele não vai chegar para você de uma vez, de um dia para a noite, e falar, faça isso. Não, ele vai devagarzinho, te induzindo para você ir entrando na dele. Nós realmente temos que ver a questão do conteúdo. E aí, Zé? Olá, moçada. A Ierta contou a história do sujeito... Está ouvindo? Está ouvindo? Sim. Tá. Do sujeito que se diz Jesus, né? Na semana passada, talvez nós... não me lembro de a gente ter ressaltado esse ponto, mas teve um trecho que diz o seguinte: se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que houvesse degenerado. Tá? Então, a questão que se coloca seria a seguinte: esses que estão se dizendo como Cristos,
como os salvadores, os novos salvadores, têm todas essas virtudes do Cristo? Bom, Cristo é o governador espiritual da Terra. Então, vamos então simplificar. Todos esses que se dizem Cristo são falsos. Absolutamente todos. Porque só tem todas as virtudes do Cristo quem tiver a sua perfeição. Exatamente como ele. E se houver outro Cristo, seriam dois Cristos governando a Terra. Né? Nós já vimos essa conversa a respeito de Deus na obra, no Livro dos Espíritos. Tá? Então, ponto final. Nenhum deles, todos são falsos. Absolutamente todos são falsos. Tá? Aí, o Flavinho no começo falou da erraticidade, que é o período dos mais ortodoxos, os mais românticos, dizem que é o período intermissionário, né? Considerando que nossas encarnações são as missões. Tá? E é exatamente isso. Erraticidade não quer dizer que eles estão errados. São espíritos erráticos, espíritos errantes, que podem estar, teoricamente, em todos os lugares. Nem todos, tá? Mas eles podem estar em todos os lugares, em todas as partes, em todos os níveis vibracionais. Existem todos os níveis vibracionais. Tá? Agora, acontece o seguinte, Erasto coloca nessa leitura da Zesa que existem muito mais espíritos falsos, profetas, na erraticidade. Como o Flavinho falou, a população de desencarnados é 3 vezes maior, mais ou menos, né, do que a população de encarnados. Tá? Então, exatamente existe tudo isso. Tá? Mas eu vou complementar Erasto. Tá? Então, vocês vejam agora, atenção, a minha ousadia, tá? A minha audácia, ao vivo e a cores para vocês. Vou complementar Erasto. Tá? Eu sugiro isso. Erasto, existem muito maior número na erraticidade, não só porque existem mais espíritos na erraticidade, mas porque é mais prático. A erraticidade é mais prática. Quer ver? Como que se dá a comunicação a respeito dos falsos profetas entre os encarnados? Nós somos 7 bilhões de encarnados. Como que se dá essa comunicação? Nós recebemos as informações, nós recebemos as propostas através dos nossos órgãos de sentido. Tá? Então, para termos acesso a um falso profeta encarnado, ele terá que chegar até nós através da visão, através da audição, né? Ou da internet, tá? Mas exatamente dessa maneira, precisa ter esse contato, a não ser que seja médium. Quantos médiums existem nesses 7 bilhões de pessoas encarnadas? O Espiritismo tem o seu maior número no Brasil, parece que é assim, 3% da população, segundo o IBGE, é espírita. E quantos médiums existem nesse tanto? Vamos dizer, então, simplificando, que existem 50, 100 milhões de médiuns no mundo. Nem todos os médiuns são necessariamente espíritas, são de outras religiões, que podem receber essa informação, que podem receber essa comunicação e aceitar essa isca, morder essa isca dos falsos médiuns encarnados. Tá? Ao passo que, como que se dá a comunicação na erraticidade entre os desencarnados? Não tem visão, não tem audição. A proposta se dá por construção mental. Ou, vamos dizer, entre aspas, telepatia. Tá? Então, esse falso profeta na erraticidade coloca a sua sugestão e aqueles que estão na sua faixa vibracional vão ter acesso a isso. Tendo acesso, vão colocar, vão interiorizar essa proposta, aceitar essa proposta, ou não vão aceitar, depende de cada um. Mas a proposta está colocada.
Então, veja bem, a quantidade de espíritos desencarnados que na erraticidade os falsos profetas têm acesso é muito maior. É muito maior do que dentre dos encarnados. Então, esse maior número não só se justifica pela quantidade, também pela praticidade. Muito mais fácil colocar através da telepatia, através da construção mental, através dessa sua projeção astral, para todos eles. Com um agravante. Tá? Com um agravante. É a psicosfera terrestre. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e que a psicosfera é a nossa atmosfera fluídica. É a somatória do nosso ambiente espiritual de todos nós encarnados. E desencarnados também. Então, todos esses quase 30 bilhões de espíritos estão influenciando essa psicosfera da Terra, de modo positivo ou negativo. Como somos um planeta ainda de provas e expiações, ainda grau 2, a psicosfera é muito negativa. Onde estão guardadas nessa psicosfera as nossas projeções astrais, os nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas intenções, da nossa vontade, principalmente dos nossos interesses. Onde está o tesouro, está o nosso coração. Então, nós estamos colocando na psicosfera terrestre tudo aquilo que nós realmente somos. Logicamente que, sendo ainda um planeta ruim, planeta mau, de maus espíritos inferiores, logicamente que as nossas janelas, a oportunidade dos profetas, tanto encarnados como desencarnados, nos influenciarem é muito grande. Tá? O Livro dos Espíritos, na parte 2, o mundo espiritual, nos diz que os espíritos nos influenciam e muitas vezes até nos governam, nos orientam constantemente. Esses espíritos, falsos espíritos profetas, poderiam ser os obsessores, os brincalhões ou não? Positivo. Exatamente, Zé. O próprio Erasto aqui coloca isso. Ele coloca que nós não somos, não existindo médiums perfeitos, é certeza que a obsessão estará presente. Nesse caso específico, de se aceitar essas comunicações nesse sentido. Ele só não aceitar, né? É só não aceitar essas propostas, né? Porque você é aquilo que aqui está. Se passar pelo teu crivo e você falar, opa, peraí, isso realmente não tem sentido. Se ele falar para você usar um chapéu vermelho na hora do culto, na hora do estudo, ele quer te expor ao ridículo. Isso, como no capítulo anterior, vamos dizer, não é de Deus. Nós temos que filtrar todas as mensagens. Agora, a nossa influência que nós recebemos não é tão explícita assim. São influências subliminares. Tá? Seriam as nossas intuições ou não? Sim, não, intuição é individual de cada um, é influência. Mas essa intuição não é comandada por... Não? Não. Intuição é interna, totalmente interna, individual, particular de cada um de nós. Ninguém um treinamento também, não pode? Ninguém intui ninguém, não é? Influencia. Esse é o seu termo correto. É influência. A sua decisão através do seu livre-arbítrio, que é aceitar a influência ou não. Tá? Agora, a influência não precisa ser explícita. Raríssimas vezes é uma coisa explícita. É sutil, tá? né? Mas a influência é exatamente. É sutil, te modificando suas ondas cerebrais, modificando as suas construções mentais, os pensamentos.
Exatamente. Tá? Não é uma coisa exatamente falar, olha, vai lá, como o Fabinho falou, vai lá, tira a roupa. Né? Isso praticamente é uma coisa extraordinária. Né? Aí já está num grau... Proposta extraordinária. Já vai estar num grau elevado, né, Zé? Aí já uma proposta né? extraordinária já, né? Sim. O Erasto fala que por isso que se pede a vigilância, o conhecimento, o raciocínio, a oração, porque tudo isso ajuda no nosso dia a dia. A influência, como o próprio Livro dos Espíritos fala, é imensa. Agora, depende muito de você deixar se influenciar. E por que a oração e a vigilância nos protegem dessas más propostas? Porque durante a vigilância, durante a oração, nós estamos elevando o pensamento. Nós estamos purificando o nosso pensamento. Nós estamos mudando as nossas ondas cerebrais. Tem 5 tipos de onda cerebral, que é a oscilação dos neurônios, a atividade elétrica, microelétrica do cérebro. Tá? Então, tem medida em hertz, né? Ondas por segundo. Então, tem ondas que vão desde muito baixo, de 1 a 4 hertz por segundo, até ondas que vão, ondas gama de 30 a 70 hertz por segundo. Tá? Então, essas ondas, essas faixas de ondas que existem, né, são propícias a uma coisa ou outra. Né? Então, nós nos mantendo a vigilância, mantendo oração, a elevação, a sensação, a certeza, nossa fé que existe uma proteção, que existe uma providência divina, que existe um desígnio divino para todos nós, em relação individualmente a cada um, nós estamos realmente colocando as nossas ondas cerebrais num nível que fica muito mais difícil de ter interferência. Né? Por exemplo, as ondas cerebrais, que são as nossas ondas normais, que são do dia a dia, tá? São ondas beta. Nós estamos constantemente fazendo as nossas coisas materialmente com esse tipo de onda. Nós estamos pensando em trabalho, em ganhar dinheiro, em fazer isso, fazer aquilo, fazer todas as coisas materiais que a nossa materialidade existe. Nós estamos sempre muito grudados nisso, nessa materialidade. Então, é muito mais suscetível de ter essa sugestão de falar, por que você não rouba um negocinho ali que está tão fácil para você? Não tem essa sugestão. Se nós estamos, né? Você não, né? Mas nós todos estamos numa onda vibracional de vigilância, de oração, né? Nós vamos refutar essa proposta. Nós vamos refutar essa sutileza de proposta. Aliás, o Ociander publicou, acho que foi hoje, não sei, a Lúcia vai me ajudar a lembrar, alguma coisa com relação a essa sintonia durante essa pandemia. Você viu, não foi, Lucinha? Que você até... É um texto, né? Esse texto eu já mencionei faz tempo, Yerta. A questão, esse texto eu já tinha mencionado no primeiro encontro que nós fizemos, e eu falei que, se não me falha a memória, o título do texto é A pandemia terminará quando o vírus fizer o seu papel. E ele diz o quê? Que ele está aí para fazer isso mesmo. Nós precisamos realmente ter o pensamento elevado, a confiança em Deus, orarmos e vigiarmos e orarmos, porque ele está tudo na mais perfeita ordem. Não, eu queria me referir ao exemplo que ele deu, que as ruas estão vazias dos encarnados,
mas estão lotadas de desencarnados. Mas as ruas não estão vazias, não. Sim, Flavinho. Deixa eu completar meu pensamento. Por quê? Porque aumentou-se a oração. Aumentou. Nós passamos, é o que o Zé estava falando. Eu quis falar porque era referente ao assunto do José. Né, Zé? Quando você eleva o teu pensamento, você eleva a tua oração, você fica distante dessas influências. E eles estão aí, ó. Eles estão aí todos porque o nível de oração está muito grande. Então, mas eu não concordo com esse texto no sentido de que agora, eles sempre estiveram. Eles sempre estiveram. Não, eu concordei porque fala que agora você não está indo em boate, você não está usando droga, está mais difícil. Está mais difícil. E pensa, Yerta. Para beber, não está saindo. Então vamos pensar assim. Você não está indo fisicamente, mas é o que o Zé falou, o teu pensamento está lá, onde está o teu coração, o teu tesouro está o teu coração. Você não precisa estar fisicamente. Concorda? Em parte. Acabou de falar isso. A gente vai contestar, certo? Eu li o texto, gostei, achei bastante, para mim, esclarecedor. Eu achei que tem como é que dizer? É coerente, é coerente. Você falou a palavra, é coerente com a situação. É coerente com a situação. Oi, Arthur. Na verdade, é que eu acho que hoje se tem menos indutor para essas atividades que você citou, né? Elas estão aí, mas hoje você tem menos indutor. Você tem menos chances de praticar, mas elas estão aí, depende da sua consciência, né? E, Arthur, eu não concordo com isso pelo seguinte, tá? Com essa situação que nós estamos de reclusão, às custas de um fato extremamente diferente, completamente transcendental, completamente inesperado, e que de uma hora para outra essa pandemia tomou conta de todos, mudando a vida de todos, levando todos nós a uma situação que se chama medo. O medo, nós sabemos todos, espíritas, que é o oposto da fé. Como já discutimos em outras lives passadas, esse medo nos traz realmente toda uma gama de problemas internos, externos, de relacionamento, faz nós perdermos realmente a fé, porque a ciência não consegue nos dar uma resposta, e nós precisamos sempre de respostas, porque nós somos matéria, e nós vivemos o dia inteiro como matéria, e nós precisamos de uma explicação, e não temos. Então, nós começamos emocional, né, Zé? nessa situação entendendo que Deus nos abandonou e que essas coisas não são assim, que não está bom dessa maneira, e que ficamos insatisfeitos mais ainda. Tá? Então, dessa maneira, a nossa vibração piora, o nosso nível de fé, o nosso nível de vigilância diminui muito. Isso contribui para que a psicosfera da nossa querido planeta piore, talvez, ainda mais. E a influência está em todo lado, né, Zé? A questão de você não estar fisicamente no bar, na boate, tá aí, você está com o pensamento. Você não vai beber no bar, mas você bebe em casa. Se beber fosse o pior dos problemas, né? Sim, não estou falando. Eu estou dando exemplo porque ela falou, não está usando droga.
estão usando em casa. Não tem a boate para usar a droga, mas tem para dentro de casa. Trouxe para dentro de casa. Então, é nesse sentido que eu vejo que trouxe alguma coisa, mas se nós formos ver mais a fundo, eu interpretaria de outra forma. O que aquele texto quis dizer é que tudo está na mais perfeita ordem, conforme Deus quer, não como nós queríamos que estivesse. Eu queria que tivesse agora todo mundo no centro, presencialmente, estudando. Para quê? Para terminar, a gente se abraçar, se beijar, falar tchau, isso aqui. Mas essa é a minha vontade. Então, é nesse sentido. Eu acho que é válido, mas a interpretação, cada um tem a sua. Eu acho que é uma situação que desequilibra o emocional da gente. Cada um tira o que é bom para si, mas nós temos que pensar que tudo isso está aí. Sim, não resta a menor dúvida. Está tudo sob a mais divina ordem. Mas a ordem eu acredito que eu e Herta, estou falando a minha opinião, lógico, acredito que tenha vindo cientificamente, mas com o propósito de Deus, para que a gente se melhore. Sabe? Eu não tenho essa perspectiva negativa que está pior. Eu estou achando que, apesar da situação, nós estamos melhor. Nós estamos preocupados com o próximo. Nós estamos muito mais preocupados agora em alimentar quem não tem comida, em dar cobertor quem passa frio, em acudir. Isso eleva. Quando nós nos preocupamos com o próximo, nós estamos mais próximos de Deus. Mas, isso a gente já fazia tempo, nós já temos isso daí. Agora as pessoas estão tentando fazer isso, estão vendo outro olhar. João, fazia não na intensidade que está sendo feito. Por que as empresas agora estão doando? Por que estão fazendo isso agora, não faziam antes? É isso que o cara lá de cima está querendo mostrar, ué. A gente sempre fez, a gente sempre jogou, a gente sempre abriu, a gente sempre ajudou. Agora outras pessoas têm que sofrer um pouquinho para abrir isso aí. O ser está mais importante do que o ter. Aí tem que ser isso. Nós estamos falando a mesma língua, João. Se você está falando de uma forma ou de outra, a mesma linguagem. Certo? Que sempre Vamos aí no Jeremias, então? Jeremias e os falsos profetas. É o último item desse capítulo. Eis que disse o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões dos seus corações e não a que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal, mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, que viu e ouviu o que ele disse. Eu não ensinava esses profetas e eles corriam para si mesmos, e não lhes faltavam, e eles profetizavam de sua cabeça. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu estou forçando a minha... e não estou enxergando. Eu não ensinava esses profetas, e eles corriam para si mesmos, e eles falavam, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo:
sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogava e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Vê que já no Antigo Testamento já existiam falsos profetas. Desde aquela época. Não é coisa nova, né? Desde sempre, né? Sempre que existiu espírito, sempre existiu aventureiros, sempre existiu mistificadores, sempre existiu enganadores, sempre existiu espíritos do bem também, né? À medida que vai se depurando, à medida que vamos evoluindo. Não tenha dúvida. Né? Sempre aconteceu. Sempre acontecerão essas coisas. Né? A eterna luta do bem contra o mal. A eterna luta de tentativa nossa de evolução. Aprendizado, as duras penas, aprendizado através de provas muito mais intensas ou menos intensas, mas através sempre de provas. E essas provas, aliás, essa influência que nós podemos receber, positiva ou negativa, depende realmente de quanto que a gente está alerta, de quanto a gente está atento para entender o que são as coisas que estão sendo nos propostas a todos nós. Eu acho que nós podemos tirar desse capítulo, claro que de uma forma bem resumida, é que o Espiritismo veio para nos mostrar que não existe fórmula milagrosa, não existe vamos dizer, um milagre. Um jeitinho de negociar com Deus. Como, João? Um jeitinho de negociar com Deus. Lembra que você falava? Não adianta você negociar com Deus. Sim, mas não é essa questão, não é? Nenhum profeta vai vir e falar assim: faça isso que você vai ter aquilo, faça isso. Não existe milagre. Não existe milagre. O Espiritismo vem trazer que com o conhecimento, que com o trabalho, que com o pensamento elevado, que com as boas ações, com o crivo do contraditório, o crivo da razão, se nós estamos nos colocando em situações vexatórias, se isso realmente, o que está nos sendo sugerido, seja por profetas encarnados ou desencarnados, está na lei moral, está nas leis de Deus. É isso que nós temos que pensar e filtrar. No começo da nossa live hoje, acho que é a Ierta que falou,
a respeito que os falsos profetas, os influenciam porque tem vaidade. É o que diz aqui, olha, bem no comecinho, o Flavinho leu. Assim o Senhor dos Exércitos diz: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Tá? Então, vamos dizer, individual, eles a projeção das suas construções mentais, e nós vamos receber essas construções e temos que entender qual que é onde que está o erro, onde está, através do crivo da razão e do bom senso, onde que está o erro, onde que está o defeito dessa influência. Né? Porque normalmente, como diz o texto, é da vaidade, do orgulho, da soberba e de todos esses vícios, de todas essas imperfeições. Maravilha. Mais alguém? Então tá joia. Nós estamos chegando aí ao final de mais um estudo. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao Evangelho aqui, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Flavinho? Oi? Posso falar só uma coisinha? Depende. Ontem, através de você, naquela abençoada avenida ali do shopping, eu conheci um bando de loucos que amam o espiritismo chamado Tarcísio. E ontem, esse grupo fez 37 anos que começou essa luta no SEASA de alimento para ajudar as casas espíritas. É o símbolo da amizade, que faz 37 anos que os mesmos caras estão fazendo os mesmos trabalhos, e graças ao Grupo Espírita Amor e Fé que eu conheci esse povo. Um trabalho de formiguinha, um trabalho de levar a sopa, de um trabalho de levar a comida a quem não tem, um trabalho de ajudar um, de ajudar o outro, de ajudar quem puder. Eu só queria falar para vocês que hoje foi uma data muito especial, porque ontem fez 10 anos que o Flavinho me apresentou esse povo. E parece que foi ontem. E cada vez que eu vejo isso daí, mais me inspira que abençoado espiritismo. Tanto na minha vida, ou quando estava eu e o William, que a gente estava lá na avenida, que dava um prato de sopa para as pessoas. Até o William, que é mais tranquilo para conversar com eles, eu não sou a pessoa mais certa para falar isso. O William tem mais o meio termo, o William tem mais o dom de ser negociador. Mas eu fiquei ontem muito feliz, Flavinho. Eu fiquei ontem muito feliz de 37 anos. Os caras não deixam mais eu participar lá, só porque eu te levei. Então, Flavinho, 37 anos. 37 anos que pegam legumes no SEASA e levam para as pessoas e para as entidades que ajudam a matar a fome. A fome do corpo, como diz o Chamelete. A fome do corpo que é necessitado. Eles falam que faz 10 anos que eles não têm sossego. Piorando. E cada vez pior, Flavinho. Cada vez amando mais tanto o Grupo Amor e Fé e como amanda esse pessoal do SEASA. Então tá joia, gente. Só avisar a todos que domingo nós temos uma palestra da Estela, às 9h30 da manhã, no mesmo formato, na nossa página no Facebook. Tá? Claudinha vai fazer a oração de encerramento, e aí a gente manda beijo para todo mundo. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez reunidos, de estarmos mais uma vez falando sobre os seus ensinamentos. O Senhor, meu Pai, nos dê força e sabedoria para que possamos colocar tudo isso em prática, para que possamos realmente não só ouvir, mas escutar, assim como a Berta
colocou isso em pauta hoje. Que a sua luz, o seu amor, derrame sobre todos nós, que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai e guardai de todo mal. Que é o teu reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Maravilha. Edsonia, dá um beijão no Pradella. Quarta que vem nós estamos aqui de novo no mesmo horário. Traz o Pradella. Foi muito bom. Hã? Traz o Pradella. Trazer o Pradella. Foi muito bom tê-la aqui conosco, viu? Pode participar também, tá? Pode falar. Ela tem que abrir o microfone dela. Um beijo para todo mundo. Beijo do gordo. Beijo. Um grande abraço para vocês. Guarde o meu, hein? Guarde.